Graça e paz, Talmidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Hoje queremos falar sobre as 70 semanas proféticas de Daniel e a 70ª semana que está dentro das 70 semanas proféticas de Daniel. Em Daniel, no capítulo 9, verso 24, nós lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto, uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Para entender os eventos escatológicos do ponto de vista futurista e dispensacionalista, nós precisamos entender esta semana profética, ou estas 70 semanas proféticas de Daniel 9, a partir do versículo 25. Daniel está orando, ele está preocupado com o futuro do povo de Israel, quando ele recebe uma visita de Gabriel, e ele vai trazer exatamente uma revelação sobre o futuro de Israel, porque nós que somos dispensacionalistas entendemos que os eventos escatológicos giram em torno da nação de Israel. Israel é o relógio de Deus para o arrebatamento, para a própria segunda volta de Cristo. O próprio Jesus disse: olhem para a figueira, referindo-se a Israel, para todas as árvores. Quando a figueira estiver brotando, vocês sabem que a redenção se aproxima. Então, nós, como dispensacionalistas, entendemos que há um plano para a igreja e há um plano para Israel. Israel não é a igreja não é Israel. Mesmo que a igreja começa em Israel, a primeira igreja ela é judaica, a base cultural, a base de caráter da igreja é judaica, a Bíblia é de origem judaica, o contexto no qual a igreja nasce é Jerusalém, ela é judaica. A primeira igreja era essencialmente judaica. Nós sabemos que a igreja é um mistério e ela engloba todos os cristãos de todas as épocas. E há um plano específico para Israel. Um dia, Israel estará, através de Cristo, através do governo teocrático de Cristo, um dia Israel, Jerusalém, será a capital nacional e espiritual do mundo. Nós sabemos disso. O plano de Deus culmina com Israel no milênio futuro. Então precisamos entender que quando o anjo vai trazer a mensagem para Gabriel, é sobre o futuro de Israel. E os eventos escatológicos estão ligados ao futuro de Israel. Então vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, o anjo diz a Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o povo. Essas semanas, 70 semanas, não são semanas de dias, são semanas de anos. Como é que nós sabemos? Levítico 25:8 vai falar de semana profética como que anos. Veja, Levítico 25:8.
Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas terão 49 anos. Então veja que esse texto está mostrando que há semanas que são de anos e não de dias, semanas proféticas. Então o anjo está dizendo, 70 semanas estão determinadas, 70 semanas de anos, então você multiplica 70 vezes 7. 70 semanas são 70 vezes 7. Né? Uma semana são 7 dias, então você multiplica 70 por 7. 70 vezes 7, 490. O anjo está dizendo a Daniel, Gabriel está dizendo que 490 anos estão determinados sobre Israel, para que Deus cumpra todo o seu projeto para com a casa de Israel. Ele vai falar aqui de extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, extirpar a iniquidade, estabelecer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, purificar o santuário que no futuro, quando o templo for reedificado, ele será aprofundado pela imagem da besta. Apocalipse capítulo 13. Então, essa é a visão que o anjo dá a Daniel com relação ao futuro de Israel. 490 anos estão determinados para que Deus cumpra todo o seu projeto para com Israel. A partir do verso 25, o anjo vai começar a dividir essas 7 semanas, 70 semanas, aliás, em 3 fases. Vamos olhar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Então veja que a primeira fase é que essas 70 semanas estarão divididas primeiro em 7 semanas. 7 semanas são 7 vezes 7, 49. Não estamos tratando de semana de ano, 49 anos. Então essa é a primeira fase. O anjo vai dizer a Daniel que esses 49 anos se cumprirá desde que Ciro der ordem para Jerusalém ser restaurada, até Jerusalém ser restaurada. Lembre-se que Daniel está no cativeiro aqui ainda é tempo de cativeiro. Ele está exatamente no reinado de Dário. Ciro vai suceder Dário, e Ciro vai dar uma ordem de que Jerusalém, que estava destruída já por 70 anos, seja restaurada, e desde essa ordem até se cumprir, até os muros de Jerusalém serem restaurados, passaram exatamente 49 anos ou 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então, essa é a primeira fase das 70 semanas, os 7 anos, as 7 semanas, os 49 anos, já se cumpriram. Ele continua. 7 semanas e 62 semanas, as ruas estranqueiras se edificarão em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Aqui está a segunda fase das 70 semanas. 62. 62 semanas, semana de anos. 62 vezes 7, 434 anos. Essa segunda fase se cumpriu também. O texto vai dizer que depois das 62 semanas, será tirado o Messias, ou seja, depois de 434 anos, depois que os 49 se cumpriram, 434 anos, o Messias nasce, entra em Jerusalém e morre, ele é tirado, será cortado, é o que aconteceu quando Jesus morreu. Então aqui, a segunda fase, 62 semanas ou 434 anos, já se cumpriram. E a cidade de Jerusalém foi destruída exatamente no ano 70, depois que o Messias foi tirado ou foi morto. Aqui, queridos, foi aqui que o relógio de Deus parou para Israel. Porque no ano 70, Israel é destruído e é despatriado. Israel passa 2000 anos. Só volta a ser Estado livre e soberano em 14 de maio de 1948. Então, esse relógio parou aqui exatamente no cumprimento das 49 das 62 semanas. Das 7 semanas e das 62 semanas. 7 semanas, 49 anos. 62, 434. 434. Mais 49, 483. Então, 483 anos das 70 semanas se cumpriram. Está faltando exatamente 7 para completar os 490, porque
83 mais 7 dará exatamente 490. E é aqui que a igreja entra de maneira invisível, não está implícita aqui na profecia. A igreja, mas a igreja entra. Por quê? Quando Jerusalém é destruída no ano 70, e as 62 semanas se cumprem, mais as 40, mais as 7 semanas, que é os 49 anos, quando 49 anos mais 434 igual a 483 se cumprem, Jerusalém é destruída. O povo de Israel é disperso e combinar-se aí, e a partir do primeiro século já começa a nascer a igreja. A igreja entra aqui, é o chamado tempo dos gentios. A Bíblia diz que Jerusalém será pisada até o tempo dos gentios se cumprir. A Bíblia diz que o endurecimento de Israel, Romanos capítulo 11, será até que a medida dos gentios se cumpram. E é aqui que o relógio parou, a igreja nasce há 2000 anos, e Israel é colocado como que de lado. Mas veja, a profecia continua. O príncipe do povo que há de vir, os romanos, destruirá a cidade, ano 70 depois de Cristo. Seu fim será uma inundação, e haverá guerra e desolações. E ele quem? Esse príncipe do povo que há de vir. Que príncipe é esse? O anticristo. O anticristo. E virá dentro daquela cultura europeia, dentro daquela, tanto religiosamente uma cultura judaica como uma cultura europeia, o povo do príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir aqui, nesse caso, é o anticristo. Firmará uma aliança por uma semana, ou seja, por 7 anos, com a casa de Israel. E na metade da semana, a metade de 7 anos é 3 anos e meio, ele fará cessar o anticristo, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as áreas da abominação virá o assolador. Isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, dos 483 anos, o relógio parou, Israel foi despatriado. Agora Israel volta a ser nação em 14 de maio de 48. Mas está se faltando exatamente 7 anos para os 490 anos se cumprirem. E quando é que vai acontecer isso? Exatamente quando o relógio voltar a funcionar para com Israel e começar os 7 anos. Essa semana de uma aliança que o anticristo fará com Israel. E quando isso vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada. Porque Paulo disse em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, aliás, que há somente um que detém a manifestação do homem da perdição, do assolador, como o texto está dizendo aqui. Mateus 24, Jesus disse que haverá um tempo em que essa profecia se cumprirá. O assolador colocará a abominação no lugar santo. Apocalipse capítulo 13, o anticristo coloca a sua imagem no templo em Jerusalém. Quando é que isso vai acontecer? Exatamente quando a igreja for arrebatada, então o relógio começa a funcionar, e aí o anticristo faz uma aliança por 7 anos, uma semana, com Israel, enquanto a igreja está em 7 anos de boi de cordeiro, começa a acontecer aqui a grande tribulação. Veja que na metade da semana ele quebra a aliança. É o que acontece aqui em Apocalipse. Vou ler para você. Capítulo 12. Verso 6. A mulher, Israel, aqui fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias são exatamente 3 anos e meio. Vai ser aqui quando, na metade da semana, Israel quebra a aliança, o anticristo quebra a aliança, porque ele coloca a abominação assoladora no lugar santo. Israel quebra a aliança, começa a grande perseguição, os 1260 dias, a última fase da grande tribulação. O que é que está precisando acontecer então, para que esses 7 anos, essa semana da 70ª semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel aconteçam? A igreja ser arrebatada, o anticristo fazer uma aliança por 7 anos com Israel e começar 7 anos de grande tribulação, enquanto a igreja está em 7 anos de casamento, de boda de cordeiro, até que os 7 anos
da grande tribulação se acabe com a volta de Jesus Cristo em glória e o estabelecimento do milênio. Então, trocando em miúdos, o anjo disse a Daniel: Daniel, 490 anos estão determinados para que tudo se cumpra com relação a Israel. Esses 490 anos estão divididos em 3 fases. Uma semana, 7 vezes 7, 49 anos, que acontecerá desde que Jerusalém comece a ser restaurada até ela ser restaurada. Segunda fase, 62 semanas, 62 vezes 7, 434 anos, que acontecerá depois que o Messias nascer e for morto. E a última fase, uma semana, 7 vezes 1, 7, período em que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel e começa a grande tribulação de 7 anos. Isso não aconteceu ainda porque a igreja não foi arrebatada. Quando a igreja foi arrebatada, se cumpre as 70 semanas, os 7 anos, o relógio começa a funcionar, os 7 anos começam agora a acontecerem, que é exatamente o período da grande tribulação. Deus abençoe. Essa é a explicação sobre as 70 semanas proféticas de Daniel.